Estamos de volta com Sobre Todas as Coisas dessa segunda-feira, hoje recebendo aqui no estúdio a psicóloga Ionara, o supervisor multidisciplinar do CREDEC de Aparecida de Goiânia, Marcos Túlio, e também a diretora-geral do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas, o GED, Ivânia Fernandes. Gente, nós falávamos no último bloco sobre o processo de recuperação, o tratamento, né? Recuperar, sair da droga, né, do vício, é difícil? Tem uma pesquisa, ela é antiga, essa eu gosto dela, que é assim: se você pega 4 pessoas na sociedade que estão fazendo uso abusivo de drogas, uma, por decisão própria, vai parar. Se você pega 4 pessoas que decidiram parar e faziam uso e se internam, somente uma vai parar. Essa pesquisa foi da década de 90 e foi a pesquisa que indicou pra gente, mas qual a diferença? O que faz assim, ó? Ela entrou para internação, a gente esperaria que 2, 3 ou 4 parassem. Mas é uma, igualzinho se ela tomasse essa decisão na sociedade. Então, o que a gente percebe? Parar não diz respeito apenas a eliminar a droga do seu corpo e parar de usar. Parar significa você ressignificar a sua vida, e isso é muito difícil. Por isso que existem no Brasil, a gente estava conversando com isso, 2 perspectivas bem distintas, né, com relação a como fazer o tratamento. Essa perspectiva de tratamento da internação, que o governo do estado tem colocado, e a perspectiva de não internamento, mas de atenção das pessoas na rua ou na comunidade onde ela está, que seria o tratamento aberto, que é a perspectiva da reforma psiquiátrica. Então, a gente tem essas 2 visões. Agora, se a gente for olhar no mundo, outros projetos de outros países, tem outros muito mais amplos, né? Em São Paulo, o programa Braços Abertos, que ao invés de só retirar a droga, coloca as pessoas numa situação que ela vai ter abrigo, vai ter um hotel em que eles vão morar, vão ter um trabalho assegurado, e aí quebra aquele mito de que o usuário não tem uma rotina de trabalho. Se você der trabalho para o usuário de droga abusiva, ele levanta, vai lá, trabalha o dia todo, ele fala: eu até diminui meu consumo, doutor, eu só estou usando 2 cigarros de crack, 2 cracks ao dia, porque eu preciso trabalhar. Então, o tratamento é muito mais do que só a retirada da droga, é uma ressignificação dessa pessoa diante da sua vida. E a gente tem essas perspectivas distintas. Então, por exemplo, na cidade de Goiânia, a gente trabalha com consultório na rua e com a inserção com os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial vinculada a álcool e drogas. E nessa perspectiva, o que se trabalha a gente ressignifica relações. A gente ressignifica a relação com a droga, com a minha família, com o meu ambiente, com o meu trabalho, e a gente ressignifica isso no ambiente aberto. Porque não adianta eu parar de usar a droga e não modificar a minha relação com o mundo. Então, são perspectivas distintas. E como é que funciona isso com os usuários de droga que estão aí nas ruas, né, da cidade? A gente tem histórias lindíssimas, histórias de muito sofrimento, de muita dor, mas histórias de muita recuperação. Então, assim, quando as primeiras abordagens das equipes foi muito difícil, porque eles entendiam que estava chegando alguém que ia denunciar eles para a polícia. Até que começou o reconhecimento, tanto aqui quanto outras cidades do estado, dessas equipes de abordagem, em que ela chegava para cuidar. E aí as pessoas começam, é aquela doutora que vem, que me ajuda, que eu preciso fazer um curativo, que eu machuquei. Então, começa pelo cuidado, começa pelo reconhecimento de que aquela pessoa é uma cidadã que precisa de atendimento de saúde. Ela precisa de medicamentos, tem várias doenças, tem tuberculose. Eles são, alguns com doenças sexualmente transmissíveis, alguns com diabetes, hipertensão. Então, ele se sente humano de novo, ser humano, se sente acolhido, tratado e começa a pensar quais as outras perspectivas que eu tenho. Então, nessa abordagem, que é totalmente distinta, a gente traz para a pessoa assim: olha, a gente quer fazer junto com você alguma coisa, diz o que você gostaria. E aí tem histórias lindíssimas de pessoas que estavam usando. Então, uma equipe comentou comigo que a gestante, usuária de crack, né? A equipe trabalha na perspectiva de redução de danos e negociava com ela se conseguia fazer o pré-natal, e ela só foi fazer o pré-natal no 6º mês, depois de muito tempo. A equipe foi fazer porque a equipe levou ela até a unidade de saúde, e aí ela conseguia fazer a troca pela maconha depois da primeira vez que ela viu a ultrassom da filha dela. Então, assim, ela se reconhece num outro papel, ela se reconhece, né? Significa, então eu vou ser mãe. Mas na hora que ela viu o feto, ela falou assim: então, será que eu consigo usar mais maconha e menos crack? É disso que a gente está falando, de ressignificar. E, por exemplo, se a pessoa falar assim: eu quero sair das ruas, eu quero trabalhar, tem alguma coisa, alguma política pública hoje
que possibilita a pessoa a isso? Não, vai ser inserida nas mesmas que a gente já tem nos CREAs de vincular alguns cursos, de fazer uma busca por emprego, mas geralmente são pessoas com baixa escolaridade. Então, a gente realmente precisa de mais investimento nessa área, de criação e geração de emprego e renda para essas pessoas. Precisa, sim, de políticas afirmativas nessa área, porque falta dinheiro, sim, financiamento nessa área. O mercado de trabalho, às vezes, tem preconceito, né? Sim. Ivânia. Sim, é natural, né? As pessoas pensarem que vai ter a recaída, mas hoje o que a gente percebe é que as empresas, inclusive nós temos um projeto que nós vamos lançar junto às empresas para fazer o trabalho de prevenção e de conversação dentro das empresas, porque as empresas têm sofrido muito com a questão de usuários. Eles matam muito serviço, não só da droga ilícita, mas o próprio álcool. Segunda-feira é natural a maioria de algumas empresas elas terem a questão da falta do funcionário com acidentes por causa de ter usado a droga no final de semana. Então, assim, nós temos também buscado orientar e ajudar as empresas nesse sentido, porque se elas... nós temos uma empresa, que eu não vou citar o nome, que ela nos pediu para que a gente fizesse um trabalho com os funcionários, ter um quantitativo grande. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando eu entrei na sala, tinha uma adega assim maravilhosa. Eu falei, olha, é complicado. Então é aquilo que a gente volta a falar. A tentação, digamos assim, está lá dentro, né? O próprio diretor da empresa já estava com um painel dos mais bacanas lá com drogas. Então é muito difícil. As empresas hoje ela têm sofrido justamente por causa do abuso de drogas. Questão de acidente de motos, muitos que acontecem é porque a pessoa, às vezes, inseriu muita droga no final de semana, chega na segunda-feira e acaba isso, desalinha totalmente o cidadão. Então, é muito prejudicial. E as empresas têm certa restrição em relação a pegar uma pessoa que tem já no currículo ser um usuário, ou que está em abstinência há um bom tempo, porque pode imaginar que ele possa ter a recaída e trazer prejuízo para... Isso é um processo fundamental, né, para a pessoa não ter essa recaída, né, não voltar ao mundo das drogas. Nós voltamos a falar sobre essa fala que nós estamos aí, da questão das drogas, da família, do cuidado. Eu gostaria de fazer um parêntese em relação ao que a doutora Ionara disse. Sobre a internação. Igual eu disse, comunidades terapêuticas não são internações, são acolhimentos. Né? E eu vejo a comunidade hoje como uma oportunidade de ter uma pessoa que já dedicou a sua vida para fazer isso, sabe? Para criar esse vínculo com o cidadão, fazer com que ele se sinta pessoa de novo. Ali ele é amado, ali por um cunho religioso, católico, espírita, seja lá qual for, ele está ali, está pronto para contribuir, para colaborar, nortear um pouco de uma vida futura, uma perspectiva de vida para ele. Eu acho que tudo isso nós temos que ver, são situações diferentes. Nos estudos de casos, o que nossos profissionais dizem é isso. Como você disse, né, doutor Marco, cada cidadão recebe o tratamento de uma forma. Então, tem pessoas que ele precisa ser tirado do convívio, porque enquanto você tira ele do convívio, do dia a dia, que as comunidades têm um acolhimento de 6 a 9 meses, ele está também criando oportunidade para a gente trabalhar a família. É isso que nós precisamos. Porque tem cidadão que não precisa, ele voluntariamente ele decide parar, ele procura um profissional da área e tenta achar um outro norte para a vida dele. Mas tem algumas pessoas que não têm essa habilidade, aí que são as necessidades de ter esse acolhimento para que ela realmente mantenha um tempo longe do habitat natural dela, da aproximação com as drogas e a gente buscar os nossos parceiros, que é os grupos de auto e mutuajuda e tantas pessoas do bem que estão aí, o AJA, o AA, NA, Amor Exigente, que são os nossos grandes parceiros, que vai contribuir com essa família, esse codependente. Então, nós precisamos tirar, de fato. Agora, alguns não passam por uma instituição das comunidades terapêuticas, 3, 4, 5, 6 meses, e já consegue voltar de novo para o prumo da vida dele. Já volta, consegue, resgata outras pessoas da família que estão no mundo das drogas. A gente já viu várias situações muito ilusitadas, sabe? Muita gente consegue sair da dependência Muitas química. Pessoas conseguem,
mas sempre tem que ter isso. Tem que ter fé, tem que ter perseverança e tem que ter alguém do lado para poder ajudar a orientá-los. Tem muitos recaídos, por isso que o GED volta a falar. Nós temos que focar na prevenção, trabalhar a criança. Nós temos um projeto maravilhoso que nós lançamos agora, nesse mês, lá no setor Fim Social, e fizemos também na Escola Militar do Curitiba 2, que é o Vencer, com música, com a dança e com o esporte. O esporte nós escolhemos o bumerangue. Nós trouxemos, nós trouxemos o Marcão, que ele é o precursor do bumerangue, campeão mundial. E por quê? Porque é um esporte barato, que é fácil acesso para todos, e ele é muito, muito parecido com a nossa vida. É isso que a gente tem falado, doutora, porque à medida que você tem que criar essa expectativa e falar para a criança e o adolescente, olha, esse esporte aqui é como a sua vida. Tudo que você vai remeter para frente, ele vai retornar para você. Então, você tem que ficar muito atento com o que você planeja, com o que você está focado, o que é que você quer para a sua vida. Então, é muito bacana quando você tem a oportunidade de mostrar isso para as crianças e adolescentes. É sinal que a gente percebe que com a distância entre o esporte, o lazer e tudo, ele vai ficar bem mais fora do muro onde está próximo à droga. É isso que a gente tem buscado. Marcos Túlio, lá no CREDEC, como que funciona? Assim, a pessoa ela precisa reconhecer que ela quer o tratamento, que ela está precisando de tratamento, ou ocorre também a internação compulsória? Bom, vamos lá, né? Existem as modalidades de internação. No CREDEC, nós trabalhamos só com a internação voluntária, né? Na verdade, a gente não pergunta para a pessoa, olha, você reconhece que você precisa, até porque a pessoa ela já chega encaminhada para a gente. Então, normalmente, essa pessoa buscou o serviço de saúde e chegou até o CREDEC. Agora, a questão da internação compulsória, ela não é vamos dizer assim, não é o CREDEC ou não é uma outra instituição qualquer que aceita isso, né? O Poder Judiciário é que manda a pessoa para qualquer outra unidade de saúde, como também vai acontecer, né, e para o CREDEC também. Então, a unidade ela não tem escolha no caso da internação compulsória, né? O juiz manda, você obrigatoriamente tem que cumprir, né? Ninguém pode descumprir, porque senão o diretor pode até ser preso, né, se descumprir um mandato judicial. Entretanto, no CREDEC, esse tipo de internação, ele não é o melhor caminho. Por quê? Porque o CREDEC ele não tem muros onde a pessoa não possa passar. Não existe lá a pessoa que impeça a pessoa de sair. Então, se o paciente a pessoa chegar, olha, não quero mais ficar no tratamento, eu quero ir embora, a equipe vai avaliar, vai dar alta para a pessoa e a pessoa vai sair. Então, assim, o juiz fazer esse encaminhamento, vamos dizer assim, ele não está entendendo o formato do tratamento para o CREDEC. E no caso da internação involuntária, ela não acontece no CREDEC. Porque no caso da internação involuntária é quando a pessoa já não tem a capacidade de decidir por si, o médico e a família optam por ela fazer essa internação. Normalmente a pessoa ela tem vamos dizer assim, uma dificuldade, um transtorno mental, uma questão de uma esquizofrenia, por exemplo, que está descompensada. O paciente já não está mais respondendo, está com risco de suicídio. No CREDEC não é o caso desse tratamento. Por isso que ele não fica no CREDEC, ele precisa ser encaminhado para um hospital realmente psiquiátrico. No nosso caso aqui em Goiânia, a gente tem a Casa de Eurípides, a Casa de Eurípides, a Pax Clínica. Então, são encaminhados para esses centros. O CREDEC, ele não trabalha com... Até a gente estava conversando no intervalo, né? Não, mas e as pessoas que têm um transtorno mental, então não podem ser encaminhadas para o CREDEC? Sim, uma pessoa que tem esquizofrenia e usa algum tipo de droga, se a esquizofrenia dela estiver controlada, ela pode ir, né? Por quê? Porque o CREDEC ele não tem um suporte de um hospital psiquiátrico para lidar com o paciente em crise. Se ele entra em crise dentro do CREDEC, a gente tem um suporte imediato para ajudá-lo, mas o CREDEC encaminha, nesse caso, a pessoa para um outro hospital. Nós já estamos próximos de encerrar o programa. Eu queria voltar com a pergunta do início que nós fizemos, né? É possível vencer essa guerra? Eu gostaria que cada um respondesse para a gente, né? E que, no caso da Ivane, passasse o contato do GED, né? Como que o pessoal pode entrar em contato aí com o trabalho de vocês?
Bom, queria agradecer a presença. Eu acho que eu iria refazer a pergunta. Não era vencer a guerra. Essa noção de guerra que veio dos Estados Unidos e de guerra contra as drogas é uma noção que não tem ajudado a gente. Talvez é possível vencermos juntos, talvez compartilhando, porque aí a gente não vai ver o outro como inimigo ou a droga como inimiga. Aceito que existe o uso de drogas nessa sociedade, aceito que precisamos falar sobre isso e aceito que precisamos fazer uma redução de danos em algum momento. E talvez o caminho seria a descriminalização e perceber que é possível fazer alguma coisa. O Brasil mas estaria preparado para essa descriminalização? Eu acho que ele está a caminho, está debatendo, a gente precisa debater mais o como seria, mas eu acredito que seria uma das possibilidades. Não quer dizer que seja perfeita, cada país tem tentado a sua maneira, mas a gente tem matado cada vez mais jovens negros e de periferia vinculados ao mundo das drogas. Esse assassinato, a gente mata mais do que a guerra na Síria atualmente. Então, assim, falar em guerra contra as drogas é guerra contra essa população que a gente está estabelecendo agora. Então, eu não acredito que essa seja uma saída para o nosso país. Eu quero que esses meninos negros sejam meus alunos da universidade e espero por eles lá. Marcos Túlio? Bom, eu também não partiria por essa pergunta, mas eu acredito sim que se a gente der as mãos, né, você até falou de Braços Abertos, o projeto lá de São Paulo, a gente poderia pensar não num projeto, mas a ideia seria a gente dar as mãos, os vários entes da sociedade, né, os vários trabalhos, as várias instituições e, de fato, a gente poder desenvolver tudo isso que a gente está falando. Na verdade, é uma sociedade mais igualitária, com mais acessibilidade às várias possibilidades de vida. Quando a gente conseguir tornar o Brasil, tornar Goiânia, tornar o Estado mais igualitário e com acesso a tudo isso, eu acredito que a gente vai diminuir já o uso da droga. Eu acredito que eliminar o uso da droga, eu acho um tabu, Impossível. Eu acho até impossível, porque de fato ela está transpassando todas as sociedades, não existe a sociedade que não use algum tipo de droga, né? Talvez algumas usam mais as drogas lícitas, né? Mas enfim, se a gente der as mãos, a gente pode construir uma sociedade melhor. Vamos só reforçar rapidinho como é que o pessoal entra em contato com o CREDEC. Bom, preferencialmente procure um CAPS, né? E o CAPS faz esse encaminhamento para o CREDEC. E Vânia, e você, o contato, né, do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas? Bom, primeiramente eu quero falar sobre essa questão da pergunta que você fez. É o que eu tenho dito. Nós precisamos, para poder, não é o enfrentamento às drogas, aliás, eu acho até muito errado quando fala guerra, enfrentar, é como você coloca, é um opositor, né? É um inimigo. Na realidade, se todos nós fizéssemos cumpríssemos de fato o nosso papel, com certeza nós teríamos muito menos hoje usuários de droga. O que a gente fala é isso, trazer esse assunto das drogas mais à tona, falar com a sociedade, falar com o cidadão, porque droga não é problema de governo, droga é problema de sociedade. E a família precisa discutir isso, né? Mesma coisa da dentro dengue. de casa. Não adianta você sair borrifando, não adianta você soltar meio mundo de gente na rua para limpar seu quintal se você não faz sua tarefinha. A droga é a mesma coisa do mosquitinho. Ela chega caladinha lá, fica lá debaixo do colchão ou num lugarzinho escondido. Quando os pais saem, na hora que conseguem achar, ela entra e absorve aquilo que você tem de melhor, que é seu filho, é sua família, é a essência da sua sobrevivência, que é o seu lar. Então, assim, as famílias têm que fazer isso. E eu quero deixar aqui o contato do SEAT, que é o número 0800 649 0145. Lá vocês vão ter pessoas para poder tirar todas as dúvidas e sugestões que forem necessárias. A gente encerra aqui mais um Sobre Todas as Coisas. Quero agradecer a participação da Ivânia, do Marcos Túlio, da Ionara. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Isabel. Você Obrigada que estreou pela aqui conosco. oportunidade, né? E boa noite para vocês que nos assistem. Lembrando que nosso programa tem reprise no próximo sábado. A gente encerra aqui mais um Sobre Todas as Coisas. Muito obrigado por sua companhia. Tenha uma excelente noite.